Então Davi ele está a orar, a dizer: Senhor, tira a minha alma da prisão. E João ele está a dizer que tudo te vai bem, como vai bem a tua alma. Amado, eu gostei da versão King James atualizada, aonde vai dizer assim: João ele desejava que Gaio tinha boa saúde, que ele fosse bem sucedido em tudo aquilo que ele fizer, assim como a alma dele era próspera. Nós queremos uma prosperidade financeira, nós queremos uma prosperidade material. Só que quando a Bíblia vai falar de prosperidade, ela não está a falar de bens materiais, ela está a falar em estar bem. Estar bem fisicamente, estar bem espiritualmente, estar bem mentalmente, emocionalmente. E isso é a tua alma. Amado, como é que estão as tuas emoções? Como é que está a tua alma? Será que você já se perdoou daquilo que você fez no passado? Porque tem pessoas na igreja que Deus já perdoou, mas Ele próprio ainda não se perdoou. Tem pessoas que Deus já esqueceu, mas Ele próprio ainda se culpa por causa do passado. Amado, nós precisamos fazer como Paulo: esquecer o que atrás ficou. O que eu fiz no passado eu não posso mudar hoje. Amado, o meu passado eu não posso mudar. Eu não tenho como voltar, irmão Pepe, no meu passado e mudar o meu passado, não. O meu passado passou. Tudo que eu vivi lá, vivi. Mas o meu presente e o meu futuro depende das decisões que eu vou tomar. Existem feridas na alma que Deus quer tratar nessa noite. Amém? Existem pessoas que não estão a conseguir viver hoje por causa do passado, por causa das feridas da alma. A alma se encontra presa em algum lugar. Amado, eu quero que nessa noite você reflete. Eu quero te colocar a pensar: como está a tua vida? Como é que você está? Como é que estão as tuas emoções, as decisões que você toma? Você é movido por quê? Quando você toma uma decisão, o que é que te move? Quais são as motivações que você tem para tomar certas decisões na tua vida? Será que você é uma pessoa curada? Existem pais hoje que tudo que o filho faz lhe irrita. Qualquer coisa bate, qualquer coisa xinguila, qualquer coisa ofende, qualquer situação ele explode. Vamos visitar um pouco o passado. Tem alguma coisa lá atrás que não foi bem resolvida. Tem alguma coisa lá atrás que não foi bem tratado. E amado, feridas que não são bem tratadas no passado, elas vão atrapalhar o nosso presente. Quando uma situação não é bem tratada no passado, no teu presente vai exercer muita influência. Tem mulheres hoje que já não querem saber de homens por causa do passado, porque o primeiro que apareceu lhe vigarizou, brincou com ela, e hoje ela ainda tem essa mágoa, tem essa raiva. Quando ouve falar em homem, lhe cria raiva no coração. Tem filhos hoje que você lhe falar que Deus é teu pai, isso lhe irrita, porque a figura de pai que ele tem é de um pai raivoso, é de um pai chateado, é de um pai que só batia, é de um pai que nunca demonstrou amor. E quando você lhe diz que Deus é teu pai, ele pensa no pai que ele teve. Amado, tem filhos que amanhã vão ser depressivos, vão viver na depressão por causa do que os pais fazem hoje. Porque um pai que não demonstra amor ao filho, um pai que não demonstra carinho, um pai que não trata como deve ser, um pai que não cuida do filho, ele está gerando um filho que amanhã vai ser um adulto depressivo, com mágoas do passado. Porque a figura paterna nos ajuda muito no nosso relacionamento com Deus. Todas as pessoas, amado, entende isso? Todas as pessoas que tiveram pais presentes, ele tem mais facilidade em aceitar a paternidade de Deus. Todas
todas as pessoas que tiveram pai presente, quando ele ouve que Deus é meu pai, ele tem uma figura de pai exemplar e ele sabe como se relacionar com Deus. Agora, pessoas que tiveram pais ausentes, filhos órfãos de pais vivos, amanhã, quando ele ouvir que Deus é meu pai, dificilmente ele vai ter muita dificuldade para confiar e acreditar em Deus. Mas nessa noite o Senhor vai curar, nessa noite o Senhor vai tratar, nessa noite o Senhor vai enxugar, nessa noite o Senhor vai fazer com que tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento, porque, amado, problemas do passado, problemas emocionais atrapalham o nosso crescimento hoje. Tem pessoas que não estão a crescer, tem pessoas que já deveriam estar em outros níveis, mas ainda se encontram em níveis muito baixos por causa de problemas da alma, feridas da alma, problemas emocionais, problemas sentimentais. Mas nesta noite, em nome de Jesus, você não vai sair do mesmo jeito. Amém? Diga graças a Deus. Amado, em Apocalipse, o que eu fiz ontem eu não posso mudar, mas eu não posso permitir que o que eu fiz ontem me atrapalhe de viver hoje, de maneira nenhuma, amado. E Satanás, ele tem atuado de maneiras a nos acusar, porque Deus não acusa ninguém ao se achar. Deus não acusa ninguém do seu passado. A Bíblia vai dizer que Deus, ele vai dizer que, olha, ele perdoa os nossos pecados e ele esquece, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, ele não se lembra de nada disso. Mas Satanás nos acusa quando nós não somos curados das feridas e dores que nos causaram no passado. Nós somos impedidos de viver o presente, de ser pessoas melhores. A libertação, ela não pode ocorrer só no exterior. Amado, Jesus, quando fosse para curar alguém, nós vemos isso nos evangelhos. Em muitas ocasiões, antes de Jesus decretar a cura, antes de Jesus determinar o milagre exterior, ele primeiro atacava o interior. Você vai ver Jesus primeiro. A Bíblia vai dizer que havia um homem paralítico que os amigos colocaram numa maca e levaram e faziam descer ele pelo telhado da casa. E quando Jesus olhou para aquele homem descendo, a Bíblia diz que tão logo Jesus olhou, ele disse: perdoados estão os teus pecados. Ou seja, Jesus sabia que ele era doente, mas antes de curar o exterior, antes de curar o físico, Jesus olha para ele e diz: oi, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, Jesus primeiro curava o homem interior para depois curar o homem exterior, porque não adianta nada eu estar bem fisicamente, mas se a minha alma se encontra na escuridão, se a minha alma se encontra presa em algum lugar. Jesus primeiro perdoava pecados, libertava a alma e depois curava o exterior, curava o físico. Amém? Amém? Então, 4 passos eu quero trazer nessa noite para curar as feridas da alma. Pastor, como é que eu posso me curar a minha alma? Porque, amados, os psicólogos estão a lutar, procurar técnicas, procurar estratégias para curar depressão, para curar problemas da alma, problemas psíquicos, porque existe um grande número de pessoas depressivas. E depressão, amado, o pastor Josué Brandão, ele diz que não vamos confundir depressão com espírito maligno. Depressão não tem nada a ver com demônio, espírito maligno. Embora que os demônios se aproveitam, embora que Satanás se aproveita das nossas fragilidades, mas depressão são problemas emocionais. Por isso é que crente procurar psicólogo não é nenhum pecado. Só está tratando da alma. Assim como cuida do corpo, assim como cuida do espírito, ele precisa cuidar da sua alma. Amém? Então, amado pastor Josué Gonçalves, ele traz alguns passos para a cura das feridas da alma.
E o primeiro passo é a humilhação. O que é humilhação? Segundo o dicionário da língua portuguesa, humilhação é o ato de se humilhar, é o ato de se submeter a alguém, é o ato de nos colocarmos por baixo de alguém, é o ato de nós reconhecermos a superioridade de alguém sobre nós. Mas aí o pastor Josué Gonçalves, ele vai definir humilhação como sendo o processo de renunciar à reputação com o objetivo de tratar responsavelmente os nossos pecados, as nossas feridas, as injustiças que cometemos ou que sofremos. Porque, amado, todas as vezes que nós precisamos se humilhar, nós estaremos a colocar em causa a nossa reputação. Tem pessoas que até hoje estão com a alma ferida, porque ele tem dificuldade de se humilhar. E por que ele não se humilha? O orgulho dele fala mais alto. O que vão pensar? O que vão falar de mim? Como é que eu, um homem desse, vou me humilhar diante daquele ou daquela? Quando nós colocamos em causa a nossa reputação, nós temos dificuldade de se humilhar. Nós temos dificuldade de baixar. Amado, o pai que não se humilha, dificilmente, é difícil você ver um pai a pedir desculpa no filho. É difícil, porque o pai acha que ele só tem que estar na posição de cima. É difícil, amado, uma vez eu mandei algo num dos meus filhos e eu agradeci, eu disse obrigado. Ele assustou, me olhou, ficou espantado, porque nós aprendemos que quando o pai nos manda, é nosso dever obedecer simplesmente, e o pai não tem aquela de agradecer. Aí o pai vem, bate, depois descobre que bateu de forma errada, porque não era aquele que cometeu. Ele tem dificuldade de se encontrar com o filho e dizer o quê? Me perdoa. Porque ele vai dizer, o que ele vai pensar? Ele vai achar que é superior a mim. Então, amado, humilhação, quando nós vamos nos humilhar, nós precisamos ter em conta isso. Você vai colocar em causa o teu orgulho. Só que tem pessoas hoje que não são curadas. As feridas da alma permanecem ali, porque ele não quer perder o orgulho. Ele quer continuar com o peito para cima. Ele não quer baixar o queixo. Ele não quer baixar a guarda. Ele quer continuar ali como se ele fosse o certo, aquele que tem razão. Não, ele é quem me feriu. Só que a Bíblia nos ensina, amado. Eu gosto de Jesus quando ele vai falar sobre isso. A Bíblia nos ensina que ainda que nós somos o ferido, ainda que nos feriram a nós, mas a Bíblia ensina que somos nós, muitas das vezes, que temos que dar o primeiro passo para a resolução do problema. Tem filhos hoje que não se relacionam com o pai, porque ele diz, não, o pai é que me feriu, o pai tem que vir. Tem pais hoje que não se relacionam com os filhos, porque o pai diz, não, ele é quem fez mal, ele é que tem que vir, eu sou o pai, ele é filho. A humilhação é o primeiro passo para nós sermos curados emocionalmente. Nós precisamos nos humilhar. No processo da humilhação, nós vamos ter que engolir o nosso ego. No processo da humilhação, nós vamos ter que engolir a nossa reputação. Vamos ter que engolir o nosso orgulho. No processo da humilhação, nós vamos ter que colocar no bolso toda aquela nossa pompa. Vamos ter que colocar no bolso o nosso orgulho, a nossa soberba. Vamos ter que colocar no bolso títulos acadêmicos. Vamos ter que colocar no bolso um nível social. No processo da humilhação, nós vamos ter que colocar no bolso, vamos ter que esconder todas as vaidades, porque no processo da humilhação é você se despir de quem você é, para você poder resolver um problema. Naamã, para ser curado da lepra, ele precisou tirar a capa de general do exército. Para Naamã ser curado, ele precisou tirar a capa de general. Ele precisou se despir dos seus títulos, das suas conquistas. Amado, para resolver uma situação, não importa quem seja você.
questão é, precisamos resolver. E Paulo vai escrever dizendo que, olha, se depender de vós, tendes paz com todos os homens. Eu costumo falar para minha esposa o seguinte: não importa se é ele ou ela que fez, você não precisa pagar na mesma moeda. Porque quando você pagar na mesma moeda, então você está mostrando que em ti só existe uma mulher natural. Só que nós já não somos simplesmente naturais. Nós, além de natural, nós somos seres espirituais. Amado, quando Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, ele está a falar sobre novo nascimento. E novo nascimento está a falar sobre nova criação. Ou seja, Deus, quando Cristo morreu na cruz, ele nos fez pessoas novas, não simplesmente novo assim espiritualmente falando, não. Ele pegou o homem velho, ele enterrou com Cristo o homem do passado, para que através da ressurreição de Cristo estivesse também a nascer um novo Tony, uma nova mulher. Por isso é que nós precisamos entender que ser espiritual é você engolir o teu ego, ir até na pessoa que te feriu e dizer: me perdoa. Amém? Amado, esse é o primeiro passo para você ser curado. Porque isso não vai beneficiar apenas ele, vai beneficiar a ti próprio. Porque tem pessoas estragando relacionamentos que durou anos e anos por falta de humilhação. Se Jesus não se humilhasse, se Jesus não se humilhasse, a humanidade toda estaria perdida. Amado, você acha que eu acho que Jesus, por isso é que a Bíblia vai dizer, cara, que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Porque é uma alegria imensa para Jesus quando ele vê pecadores abandonando a vida de pecado e a decidir viver uma vida de santidade para agradar a Deus. Porque ele olha para tudo isso, pastor Esperança, e ele diz assim: valeu a pena há 2000 anos atrás eu ter descido, eu ter me humilhado na forma de homem, ter suportado tudo. Valeu a pena, porque está em ele hoje, está em ela hoje. Se no outra hora não havia esperança, não havia, amado, nenhum escape, daí valeu a pena eu ter morrido por eles, porque eu me humilhei para que eles possam exaltar. Porque, amado, o maior exemplo de humilhação não é quando um pai pede perdão no filho, não é quando um professor pede desculpa no aluno. O maior exemplo de humilhação não é quando o esposo ou a esposa pedem perdão ao outro, não. O maior exemplo de humilhação é quando um Deus se torna homem. Quando um Deus se torna homem, a maior humilhação para um Deus é ele ter que estar na forma de homem, na posição de homem. Porque Deus, amado, a concepção que existe de Deus é que Deus é um ser superior, é um ser maior, é um ser que tem o poder sobre todas as coisas. Agora, quando um Deus tem que descer na forma de homem, isso é humilhante. E a Bíblia vai dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, porque se você acha que Jesus era só homem, você está enganado. Amado, eu não sei, mas existem relacionamentos, e Deus está me falar aqui que existem pessoas que estão quebrando relacionamentos só por falta de humilhação, porque Ele não quer baixar. Antes que as coisas existissem, Jesus já existiu, e a Bíblia vai dizer que mesmo sendo Deus, Ele desceu na forma de homem. Na forma de homem. E eu costumo dizer que Jesus, quando ele não veio à terra porque ele queria glórias, porque ele rejeitou glória no céu. Jesus não veio à terra porque ele queria ser famoso.
porque ele era o ser mais respeito do céu. Jesus não veio à terra porque ele queria ser chamado de poderoso, porque ele é o poder na sua essência. Jesus não veio à terra, amado, porque ele queria que um grupinho o seguisse, porque no céu os anjos proclamam a glória dele. Jesus não veio na terra, amado, porque ele queria competir o reino, porque ele é o rei dos reis. Jesus veio na terra porque ele queria resolver um problema que existia entre Deus e a humanidade. Jesus veio na terra, ele se humilhou só para resolver o problema. E nós hoje não queremos nos humilhar para resolver problema. Nós hoje não queremos quebrar o nosso orgulho para resolver problema. Jesus se humilhou para resolver problema. Tem pessoas morrendo porque não querem resolver problema. Ele até quer, só que quando ele pensa em se humilhar, amado, se humilhar dói, porque vão te pisar. Você acha que Jesus não sabia que ele iria sofrer tudo aquilo? Ele sabia, mas ele disse: não, vocês dois não podem estar de costas viradas. Ele olhou e disse: não, eu não criei o homem para andar distante de mim. Eu não criei o homem para estar longe de mim. Porque, amado, alguém disse que a única necessidade que Deus tem, a única necessidade que Deus tem é de nos fazer feliz. É a única necessidade dele, é de satisfazer as nossas necessidades. Então Jesus, sendo Deus, ele resolveu, o Criador resolveu entrar no ventre da criatura. O maior resolveu entrar no ventre do menor, nascer na forma de homem, um Deus. Por isso é que alguns não querem acreditar que Jesus é Deus, porque eles têm uma concepção de Deus e que isso é normal. Deus é inconcebível para o ser humano. Como é que um Deus pode nascer? Como é que um Deus pode nascer na forma de homem? Deus é soberano. E o pastor falava aqui quarta-feira, não é possível entendermos Deus, não é possível compreendermos. O dia que nós compreendermos a Deus, Deus deixa de ser soberano. O dia que você entender Deus ele deixa de ser soberano. Porque, amado, pensa comigo, o Criador, ele desce, entra no ventre da criatura, espera 9 meses, nasce, cresce como um ser indefeso, como um ser normal, é crucificado. Só que tudo isso ele está vivendo para apaziguar as coisas, para servir de ponte entre nós e Deus. Então o primeiro passo para você ser curado das feridas da alma é você se humilhar. Eu não sei se você tem que se humilhar diante de quem, mas não importa se você é superior dele ou não, se humilha. Se humilha, mano. Isaías vai escrever, me dá Isaías 57:15. Isaías, amado, ele vai escrever que Deus habita em 2 lugares. Deus tem 2 moradas. Como assim, pastor? Se a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos e homens, não é isso? Mas Deus tem 2 moradas. Olha o que Isaías vai revelar aqui para nós. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é Santo. Num alto e santo lugar habita. O primeiro lugar onde Deus habita é no alto e santo lugar, no trono da majestade, lá aonde de lá ele reina e governa o mundo. E o outro lugar onde Deus habita, ele vai continuar dizendo, como também com o contrito e abatido
de espírito. Ou seja, Deus, Ele habita no alto e santo lugar, e Ele habita naquele que é contrito de coração. Ao coração humilde Ele não resiste. Deus habita, amado, quando você se humilha, você atrai a presença de Deus para habitar na sua vida. E há uma coisa muito interessante que o pastor José Gonçalves diz: há diferença entre a morada e a visitação de Deus. Há diferença entre Deus te visitar e Deus habitar em você. Tem pessoas que Deus só visita, mas tem pessoas que Deus habita. Tem pessoas que Deus mora nele. Tem pessoas que o Espírito Santo habita nele. Amado, o coração humilde, ele atrai a presença de Deus. O salmista vai escrever dizendo que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ao coração humilde o Senhor não resiste. Então, amado, que você aprenda a se humilhar. Amém? Amém? Diga graças a Deus. Segunda coisa para nós sermos curados: confissão. Amado, todo pecado que não é confessado, ele se tornou uma pedra no nosso sapato, em que todas as vezes que você lembra daquilo, a tua alma sangra, o teu espírito se entristece. Todas as vezes que você comete um pecado e você não abre para confessar. Pastor, confissão é o quê? Confissão é a exposição. É você expor verbalmente algum pecado, alguma culpa, alguma vergonha. Confissão é o ato de você chegar e dizer para Deus ou para o irmão que olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu falei aqui, falei aqui, falei aqui. Tem pessoas na igreja que não crescem espiritualmente porque ele está preso. E está preso aonde? Num pecado que ele cometeu. Num pecado que ele cometeu e ele não confessou. Porque, amado, a Bíblia diz que quem confessa e deixa, ele alcança o perdão. Nós precisamos confessar. Quando você comete algo contra alguém, mesmo essa pessoa sem saber que você que fez, todas as vezes que você vê essa pessoa, você consegue se dirigir a ela normalmente? No mínimo é muita cara de pau. Porque todas as vezes que você tiver que se relacionar com essa pessoa, você vai ter um peso de consciência. Porque sou eu mesmo que fiz. Principalmente quando você sabe que aquela pessoa não sabe que é você que fez. Amado, eu tinha uma situação em que eu cheguei no pastor, eu preciso confessar aqui umas coisas ainda. É assim, 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 assim. O pastor me olhou e disse: é isso? Não, isso tem que tratar assim, assim e assim. Amado, parece que aquilo me tiraram um peso nas costas. Porque o teu peso só vai ser maior quando você não partilhar com alguém. Por isso, o segundo passo para nós sermos curados emocionalmente é nos confessarmos. Talvez você feriu alguém e que você ainda não foi até essa pessoa para confessar aquilo que você fez. Hoje você vai procurar e vai confessar. Amanhã você vai procurar e vai confessar. E isso, amado, vai te gerar libertação interior. Amém? Em Tiago capítulo 5, versículo 16, Tiago ele vai escrever dizendo assim para nós. Tiago 5,16. Olha o que
Tiago diz aqui: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, confessar as culpas, ela faz com que a nossa oração tenha eficácia. Significa que quando eu não confesso as minhas culpas, a minha oração ela é barrada. A minha oração ela não tem os efeitos desejados. É tão sério isso que Tiago está dizendo: oi, confessai e orai uns pelos outros, e a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. A tua oração só vai ter o efeito desejado quando você se libertar de algumas culpas do passado. Amém? Terceiro, arrependimento. Não devemos confundir confissão com arrependimento, porque nem todo aquele que confessa deixa, nem todo aquele que confessa larga. Porque o irmão vem hoje, confessa um tipo de pecado, meses depois ele vem e confessa o mesmo tipo de pecado. Esse ainda não se arrependeu, ele só confessou. Amado, ter convicção do pecado não é arrependimento. Confessar o pecado não é arrependimento. Pastor, o que é arrependimento? A palavra grega para arrependimento é metanoia. Metanoia, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de conduta. Ou seja, arrependimento vai gerar em nós uma mudança de atitude. Quando eu me arrependo de algum pecado que eu cometi, amado, automaticamente eu tomo a decisão de abandonar e não mais cometer aquele pecado. E eu disse no princípio que tem pessoas aqui que Deus talvez já perdoou, só falta Ele próprio se perdoar. Tem pessoas que acham que o pecado dele é tão grande que Deus não pode perdoar. Só que a Bíblia diz que não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito. Então nós precisamos entender que o arrependimento ele vai nos libertar. Amado, tem coisas que nós fizemos no passado que se nós nos arrependermos, Deus ele perdoa e ele esquece, ele apaga. Ele apaga as nossas transgressões. Ele não se lembra mais das nossas iniquidades. Ele não se lembra mais de tudo aquilo que nós fomos no passado. Por isso, você não pode viver preso ao teu passado, porque Deus já libertou. Só que para isso você precisa se arrepender. João Batista, quando apareceu pregando, ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos, porque todo arrependimento vai gerar conversão, todo arrependimento vai gerar uma mudança de comportamento. Eu costumo dizer, amado, que a aprendizagem ela tem que ser vista no nosso comportamento. Se eu aprendi alguma coisa, este aprendizado ele vai gerar em mim uma mudança de atitudes. O arrependimento ele tem que gerar em nós uma mudança de atitude. Pastor, quando é que eu dou conta que realmente eu me arrependi? Quando você não mais ter prazer de fazer o que você fazia anteriormente. Aí você realmente está arrependido. Quando você olhar para o que você fazia e dizer: eu tenho nojo disso. Porque quem lembra do passado e ainda tem prazer no passado pecaminoso, ainda não se arrependeu. Aquele que ainda lembra e diz assim: eu mesmo lá naqueles tempos, essa hora. Não, você não se arrependeu. Não. Se fosse no meu tempo, essa hora você já está. Não, você ainda não se arrependeu. Porque o arrependimento traz repúdio ao pecado. O arrependimento traz nojo do pecado. É aquela pessoa que se prostituía,
se arrependeu e hoje olha para a prostituição com nojo, com repúdio. É aquela pessoa que antes era uma pessoa vingativa, mas hoje ele olha para a vingança e ele diz: não, a vingança pertence ao Senhor. Ele olha para isso e diz: não, eu não posso. É aquela pessoa que antes era iracunda, era uma pessoa que se irava facilmente, mas hoje, quando ele medita na palavra e ele lê Paulo escrevendo aos Efésios, e ele vai dizer: oi, não irai-vos mais, irai-vos, mas não pecai. Então ele vai dizer: não, eu não posso, eu tenho que ter domínio próprio, eu tenho que me conter, eu tenho que me controlar, eu não posso deixar a ira tomar conta das minhas atitudes. Isso é a atitude de quem se arrependeu. E para terminar, amado, você precisa liberar perdão. Existem feridas na nossa alma que só vão ser curadas quando nós começarmos a liberar perdão. Talvez tem pessoas aqui que foram feridas na infância. Talvez tem pessoas aqui que quando cresceram o pai privilegiava alguns e destratava ele. E por conta disso essa pessoa guarda mágoa no seu coração. Por conta disso essa pessoa guarda as feridas aí dentro. E amado, quando você não libera perdão, todas as vezes que você lembra dessa pessoa, como é que você se sente? Quando você lembra daquela pessoa que te feriu no passado, como é que você fica?